aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, vamos combinar, está sempre presente, né? A ansiedade. Pois é. E para essa imersão, a gente trouxe um guia de primeira, Mentes Ansiosas, da Ana Beatriz Barbosa Silva. É isso aí. E logo de cara, a Ana Beatriz já manda real, né? Com uma lista, tipo, super poética de medo, sabe? Que aposto todo mundo aqui já sentiu na pele. Com certeza. Medo de altura, medo de falar em público. Medo até de dizer eu te amo. É, e tem mais, viu? Cita até o medo. Medo do chopp esquentar, ou de perder o ônibus na hora da fome. É verdade. A Ana Beatriz sabe como ninguém, né? Traduzir a ansiedade em situações que a gente vive todo dia. Falando nisso, me conta. Você já se sentiu, tipo, completamente perdido em São Paulo? Tipo, andar e nunca chegar em Ipanema. Ah, quem nunca? Essa sensação de andar em círculos tem tudo a ver com a ansiedade, né? E a Ana Beatriz usa uma metáfora perfeita para explicar essa relação. A corda e a caçamba. Gostei. Ah, A corda e a caçamba. Sempre juntas. Inseparáveis. Me lembrou outra dupla dinâmica. O medo e a ansiedade. mandou bem. É exatamente isso. A ideia central do livro é essa, sabe? A Ana Beatriz explica que o medo e a ansiedade são tipo irmãos siameses, sabe? Sempre de mão dadas, influenciando as nossas emoções e comportamentos. Espera aí. Se o medo e a ansiedade são tão comuns, quanto é que a gente precisa, tipo, ligar o sinal de alerta? Boa pergunta. O livro deixa claro que sentir medo, sentir ansiedade é natural, né? Faz parte da gente. O problema é quando essa dupla assume controle, sabe? Vira um transtorno de ansiedade. Tipo quando a gente deixa de sair de casa com medo de ter uma crise de pânico. Ou quando a gente trava só de pensar em falar em público. Exatamente. A Ana Beatriz descreve vários tipos de transtornos de ansiedade e o que me impressionou é que eles são muito mais comuns do que a gente imagina. Sério? Mas por que será que tanta gente sofre em silêncio? Acho que tem muito a ver com o estigma, sabe? Com a vergonha de admitir que precisa de ajuda. Muita gente ainda pensa que ter ansiedade é frescura, falta de força de vontade. As pessoas não entendem que a ansiedade é uma doença, como qualquer outra, e precisa ser tratada com seriedade. Total. E a Ana Beatriz quebra esses preconceitos, sabe? Mostrando que a ansiedade tem causas, tipo, biológicas, genéticas. E, claro, também é influenciada pelas coisas que a gente vive. Faz sentido. Mas vamos falar um pouco sobre cada tipo de transtorno para a gente entender melhor como isso funciona. Começando pelo mais famoso, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é como um tsunami que te pega de surpresa. Do nada, você é invadido por um medo intenso, sabe? Uma sensação de que vai morrer, de que tá enlouquecendo. Deve ser apavorante. Quais são os sintomas? Olha, o livro descreve os sintomas direitinho e é de arrepiar. Palpitação, falta de ar, tontura, Nossa. trônico em tremor, suor frio, dor no peito. A pessoa sente como se estivesse tendo um ataque cardíaco, uma sensação de que vai morrer a qualquer momento. Que pavor. E o que a pessoa pode fazer durante uma crise? A Ana Beatriz dá umas dicas importantes de como lidar com a crise, sabe? Respirar fundo, tentar se acalmar, lembrar que a crise vai passar. Mas o mais importante é procurar ajuda profissional o quanto antes. E falando em procurar ajuda, tem outro transtorno que me deixa curiosa. A agorafobia. O que é, exatamente? Agorafobia é um medo. Medo de ficar preso em lugares públicos sem ter como escapar. Imagina, por exemplo, ter um ataque de pânico no meio de um shopping lotado. Ou dentro de um ônibus. Sei. A pessoa sente que vai desmaiar, que vai passar mal e que não vai ter ninguém para socorrer. Entendi. É como se a pessoa estivesse presa numa armadilha, né? Exatamente. E essa sensação faz com que a pessoa evite lugares públicos, se isole em casa, restringe a vida ao máximo. Caramba, que situação difícil. E tem tratamento para agorafobia? Sim, tem. A terapia é fundamental para ajudar a pessoa a enfrentar os medos e a lidar com as crises, né? E a Ana Beatriz também dá dicas valiosas no livro. Clássico. Tipo, técnicas de relaxamento, exercícios de respiração e até o uso de medicamentos quando necessário. E a fobia social? É. E como ela se manifesta? A fobia social é o medo. Hum. Medo intenso de ser julgado, humilhado ou rejeitado em situações sociais. A pessoa fica super ansiosa em situações como falar em público, participar de reuniões, fazer apresentações, ir a festas. Entendo. É como se a pessoa estivesse sempre no palco, né? Com medo de errar e ser criticada. É isso. E esse medo pode ser tão forte que a pessoa acaba evitando qualquer tipo de contato social, se isolando do mundo e prejudicando a vida profissional e pessoal. Nossa, a ansiedade pode realmente ter um impacto enorme na vida da gente, né? Sem dúvida. E a Ana Beatriz também fala sobre outros transtornos de ansiedade no livro, como o transtorno de estresse pós-traumático, Isso aí. o TEPT e o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG. Esses nomes são bem complicados, né? O que eles significam na prática? Calma, a gente vai explicar tudinho. O TEPT é um transtorno que pode aparecer depois de um evento traumático, tipo um acidente, um assalto, uma violência física ou psicológica. A pessoa revive o trauma o tempo todo,
através de flashbacks, pesadelos, Que horror. pensamentos que invadem a mente. E o tag? O TAG é como? Uma preocupação excessiva e constante com tudo, sabe? Uhum. E mesmo com coisas pequenas do dia a dia, a pessoa fica ansiosa o tempo todo, tem dificuldade para relaxar, sofre com insônia, inocência muscular, dores de cabeça. A ansiedade parece um monstro de 1000 cabeças, né? Cada transtorno com suas características, sintomas, Pois é. os desafios. É verdade. Mas a boa notícia é que a Ana Beatriz deixa claro que a ansiedade tem tratamento e que a gente pode sim ter uma vida mais leve e tranquila. Que bom. E no próximo bloco a gente vai se aprofundar nos tratamentos para ansiedade, explorando as várias abordagens que a Ana Beatriz apresenta no livro. Isso aí. Vamos falar sobre terapia, medicação, Lá. técnicas de relaxamento, mudanças no estilo de vida. Fiquem ligados. Combinado. Até já. E aí, pessoal, prontos para voltar para nossa conversa sobre ansiedade? Preparadíssima. No bloco anterior, a gente viu como essa dupla medo e ansiedade, né, pode acabar virando um problemão, tipo, transformando-se em transtornos que botam a gente em modo travamento. Pois é. E a gente prometeu se aprofundar na síndrome do pânico, lembra? Então, vamos começar entendendo como essa crise surge do nada, tipo como um raio caindo do céu azul, como a Ana Beatriz descreve. Eu lembro sim. A Ana Beatriz usa uma metáfora bem interessante para ilustrar essa imprevisibilidade do ataque de pânico, né? Ela compara a um despertador, sabe? Que tá programado para tocar às 7 da manhã, mas resolve, tipo, dar o ar da graça de madrugada, sem avisar. É tipo, sem aviso prévio. É aquele susto, né? Total. E essa sensação de que, sei lá, de que algo tá errado, fora de controle, tipo um carro desgovernado, é o que causa aquela avalanche de sintomas, né? Físicos e emocionais, que a gente já conhece. Isso. No bloco anterior, a gente até comentou sobre os sintomas, né? Acho que vale a pena a gente relembrar aqui, porque a descrição que a Ana Beatriz faz no livro é de arrepiar. Verdade, coração disparado, falta de ar, aquele aperto no peito, tontura. É como se o corpo estivesse gritando socorro. Fora a sensação de que vai morrer, de que tá enlouquecendo. É um terror real. E o pior é que, em meio a esse turbilhão de sensações, a mente também, tipo, entra em parafuso, né? A pessoa perde o controle do seu tratamento e fica presa num looping de e se acontecer isso? E se eu não conseguir controlar? Exatamente. Né? E o livro da Ana Beatriz traz um ponto super importante, essa sensação de descontrole, que faz muita gente com síndrome do pânico, sabe? Ir de médico em médico, de especialista em especialista. Nossa, imagina o desespero. A pessoa sente que tá à beira da morte, mas os exames não mostram nada. É de enlouquecer mesmo. E aí, junta-se a isso a falta de compreensão de algumas pessoas, né? Que julgam, que criticam quem sofre de síndrome do pânico como isso é drama, frescura, isso só piora tudo, né? Piora aí muito. É como se dissessem, para de drama, isso é tudo coisa da sua cabeça. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A síndrome do pânico é coisa séria. Precisa ser tratada com respeito, com empatia. Com certeza. E a Ana Beatriz, no livro, reforça a importância de um diagnóstico preciso, né? E de um tratamento individualizado, que pode incluir terapia, medicação. E por falar em tratamento, a Ana Beatriz destaca a terapia cognitivo-comportamental, né? Me explica melhor como funciona essa terapia. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, né? É uma abordagem que foca em identificar, modificar os padrões de pensamento e comportamento que, tipo, contribuem para a ansiedade. É como se a gente fizesse um detox mental, sabe? Interessante. Então, na TCC, a gente aprende a questionar os nossos próprios pensamentos, né? E a encarar situações, sei lá, de forma mais realista, mais positiva. Exatamente. A ideia é quebrar esse ciclo vicioso da ansiedade, sabe? Substituindo pensamentos negativos, distorcidos, por pensamentos mais racionais, adaptativos. E a Ana Beatriz também destaca a importância de aprender a técnica de relaxamento, de respiração. Tipo aquela técnica de respiração diafragmática que a gente já comentou. Inspirar profundamente, enchendo a barriga de ar e expirar lentamente pela boca. Essa mesma. Essa técnica é super útil para acalmar o corpo e a mente durante uma crise de pânico. E claro, a gente não pode esquecer a importância de ter hábitos de vida saudáveis, né? Alimentação equilibrada, exercícios físicos, dormir bem. Tudo isso faz a diferença. É verdade. E o mais importante, ter paciência, né? Persistência no tratamento. Afinal, a gente não constrói Roma em um dia. Com ansiedade, mesma coisa. Leva tempo pra gente reaprender a lidar com as emoções, a controlar os pensamentos e a viver com mais leveza. Concordo plenamente. E no próximo bloco, a gente vai mergulhar em outro transtorno de ansiedade que causa muito sofrimento, a agorafobia. Vamos desvendar esse medo paralisante e entender como a gente pode superá-lo. Combinado. Até já. E aí, pessoal, de volta para nossa última parte da imersão no mundo da ansiedade. A gente já desvendou a síndrome do pânico. E agora, como prometido, vamos mergulhar na agorafobia. Me explica de novo o que é exatamente esse transtorno. Lembra que a gente falou daquela sensação de estar preso numa armadilha, sem ter pra onde ir? É basicamente isso que a pessoa com agorafobia sente. É um medo intenso, sabe? De ficar em lugares públicos sem ter como escapar. Lembro sim. E a Ana Beatriz no livro
descreve bem os lugares e situações que mais causam essa sensação de pânico, né? Multidões, transportes públicos, elevadores. É isso aí, imagina só, você tá no metrô lotado na hora do rush, e de repente, aquele aperto no peito, a falta de ar, a tontura, é uma crise de pânico querendo dar o ar da graça. E o pior é que a pessoa com agorafobia, ela tem medo de ter uma crise em público, sabe? E não ter ninguém pra ajudar. Nossa, que situação horrível. Deve ser muito ruim se sentir assim, tão vulnerável. E essa sensação de vulnerabilidade, ela vai fazendo com que a pessoa se isole cada vez mais, né? Evita sair de casa, deixa de fazer as coisas que gosta. É como se a vida fosse, sei lá, encolhendo, sabe? Aos poucos. É como se o mundo lá fora fosse um lugar muito perigoso, né? Pra se aventurar. Exatamente. E aí a pessoa vai abrindo mão de tudo. Trabalho, estudos, relacionamentos, tudo para evitar esse medo paralisante. Mas a gente sabe que a agorafobia tem tratamento, né? O que a Ana Beatriz sugere no livro. Ela fala bastante da terapia, sabe? Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, para ajudar a pessoa a enfrentar os medos, de forma gradual e segura. Que legal. E como funciona essa terapia na prática? A TCC ajuda a pessoa a entender de onde vem esse medo, sabe? A identificar os gatilhos que causam as crises e a desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade, como se a gente, sei lá, fosse desconstruindo agora a fobia tijolinho por tijolinho. Entendi. E além da terapia, tem mais alguma coisa que a pessoa pode fazer para se ajudar? Ana Beatriz também sugere algumas técnicas de relaxamento, como a respiração diafragmática, o relaxamento muscular progressivo, a meditação. Esses exercícios ajudam a acalmar o corpo e a mente, sabe? Diminuindo a intensidade das crises. Que bacana. E a medicação? Quando é que ela entra em cena? A medicação pode ser importante no tratamento, principalmente nos casos mais sérios, quando a ansiedade é muito forte, sabe? E impede a pessoa de viver normalmente. Mas é importante lembrar, a medicação tem que ser sempre prescrita e acompanhada por um médico, tá? Claro. E é importante a gente lembrar, né, que a agorafobia, assim como qualquer outro transtorno de ansiedade, não é frescura, não é falta de vergonha na cara. É uma doença que precisa ser tratada com seriedade e respeito. Super importante lembrar disso. E com o tratamento certo, a pessoa pode, tipo, recuperar o controle da vida, sabe? Voltar a fazer as coisas que gosta, sem medo de ser dominada pela ansiedade. Que bom. E antes da gente encerrar, queria destacar um ponto que a Ana Beatriz fala no livro que me chamou a atenção. A influência do mundo moderno na nossa ansiedade. Verdade. A gente vive numa época de muita conexão, né? Excesso de informação, cobrança por produtividade, tudo isso aumenta o estresse e a ansiedade, né? Na sociedade. Parece que a gente nunca consegue relaxar de verdade, né? Estamos sempre ligados, sempre correndo atrás de alguma coisa. É isso aí. E essa falta de tempo para si mesmo, para, sei lá, desacelerar, para se conectar com a natureza, isso impacta a nossa saúde mental. E aí a ansiedade. A ansiedade se aproveita disso, né? Para se instalar. Totalmente. Por isso é tão importante a gente buscar um estilo de vida mais equilibrado, né? Com momentos de lazer, de descanso, de contato com a natureza. Concordo. E acho que essa é a mensagem principal que fica do livro da Ana Beatriz. A ansiedade faz parte da vida, mas a gente pode aprender a lidar com ela e viver com mais leveza. Com certeza. E a gente espera que essa conversa tenha ajudado vocês, nossos ouvintes, a entender melhor a ansiedade e a buscar ajuda se precisarem. Lembre-se, vocês não estão sozinhos. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo da ansiedade. Agradecemos a companhia e esperamos que tenham gostado da conversa. Até a próxima, pessoal. Se cuidem!